muito do que eu vou dizer se deve à gentileza de dois colegas, que são, a meu ver, das pessoas que cá em Portugal mais têm trabalhado neste assunto que eu vou falar, que é o Francisco Rodrigues e o Joaquim Cabral Roubo. Eu não podia iniciar a minha intervenção sem esta palavra, até porque muita da informação que eu vou apresentar, digamos, foi fornecida por eles. É meu pedido, de resto. A primeira coisa que eu queria dizer é que alguma coisa não está certa quando em Portugal há quase 200 mil explorações familiares e o Ministério da Agricultura reconheceu 276 agricultores familiares. Há aqui um desacerto que, de algum modo, tem que nos levar a pensar e tem que ser corrigido. E tem que ser corrigido com algum, digamos, alguma largueza. Eu tenho aqui este quadro que projetei para tentar debater este assunto. Nós temos na segunda coluna, na primeira está as designações, na segunda coluna temos o total de explorações segundo o INE. E na terceira coluna temos as explorações familiares, também calculadas pelo nosso colega Joaquim Rolo, mas também com a informação do INE. E verificamos que há 210 mil pequenas explorações, abaixo de 25 mil euros de valor da produção, e há 196 mil familiares. Isto é, só uma diferença de 14 mil. E que, por outro lado, só não cabem, digamos, nesta categoria de pequenas explorações, também 14 mil, que são as familiares médias e grandes, que dão 14. O que eu queria dizer, portanto, é que o universo das pequenas explorações, assim definido, até 25 mil euros de valor da produção padrão, até 25 mil euros, coincide praticamente com o universo das explorações familiares. Ficam de fora, tanto de um lado como do outro, menos de 10 mil casos, menos de 10% dos casos, bem menos. E, portanto, acresce ainda que esta informação para estimar que o Ministério tem processo de saber, a DGADRE, quem são as explorações familiares por este critério. E, portanto, e quem são as pequenas explorações. Portanto, o Ministério está em condições de elaborar um cadastro de explorações familiares e pequenas. E, portanto, ainda que com problemas de confidencialidade estatística, que podemos ver mais à frente. Portanto, o que eu creio é que a primeira questão que eu queria pôr é se não será de alterar esta noção de que para ser agricultor familiar tem que me candidatar. Se calhar mais vale o Ministério partir dele para os agricultores familiares a partir de um cadastro. Ainda com problemas de confidencialidade, podemos falar mais à frente. É claro que, ao dizer isto, eu deixei de lado dois critérios que o Estatuto prevê. Um critério é o critério de rendimento per capita, que agora acho que é per capita do agregado. O outro critério é o problema dos máximos de 5 mil euros de ajudas. O máximo de 5 mil euros de ajudas pode, aliás, há também informação administrativa do IFADAP, que pode ser fornecida à DGAD para fazer o tal cadastro, se for considerado necessário. Sobre a questão importante do rendimento per capita, eu pergunto-me sempre, esta manhã, se eu percebi um pouco, eu acho que nós temos que encarar esta questão de frente. E queria saber se estamos a encarar a agricultura familiar como um bónus social, como uma questão meramente social, ou também como uma questão territorial. E se não será mais importante alargar um pouco os critérios, ou alargar bastante os critérios, até porque esta manhã, por exemplo, quando falou um homem da CNA, ele chamou a atenção para este problema em relação a uma zona do centro interior, mas é uma questão central. E eu creio que não ganhamos nada em restringir, até porque podemos ganhar, digamos, em justiça social, que não será muito, perdemos em importância territorial. Portanto, o que eu creio é que o que nós temos que fazer, a meu ver, é rever completamente esta noção. É o Ministério com a informação do INE, com a informação eventualmente do IFAP, elaborar um cadastro e com esse cadastro ir junto da agricultura familiar. Aliás, a doutora Clara Alves
disse um aspecto que eu queria sublinhar. Ela disse que vai designar um técnico, uma espécie de médico de família para cada exploração. É exatamente isso. O técnico tem a lista das explorações, vai às freguesias, identifica-as e constitui uma dinâmica local em colaboração com as juntas, com as câmaras e com as gestões de agricultores. Portanto, eu creio que só esta volta, só inverter este problema é que nos permitirá, digamos, resolver e encarar a sério o problema da agricultura familiar. O resto é digamos, é um pretexto para retórica política e que se o Ministério, em 3 anos, reconheceu 276 agricultores, para chegar aos quase 200 mil, são precisos dezenas de anos. Portanto, mais vale encararmos a questão de frente, alargar o critério e perceber a importância não só social, mas sobretudo territorial da agricultura familiar. Portanto, este é o primeiro aspecto que eu queria acentuar e creio que pela via em que estamos, digamos, teremos muitos debates sobre a importância política, mas depois eles não existem. Eu, aliás, se houver debate, deixo esta questão para o nosso debate, porque isto faz-me lembrar outros, quer dizer, mais vale encararmos a questão, o Ministério tem capacidade de elaborar o cadastro, se quiserem depois podemos discutir os problemas da confidencialidade estatística, que eu acho que são bem ultrapassáveis, e, digamos, se apoiar as direções regionais, e eu conheço bastante bem as direções regionais que falaram hoje aqui, e se lhes derem isto, certeza tenho eu que o trabalho será desenvolvido e em breve teremos dinâmicas locais e regionais de agricultura familiar extremamente importantes. Portanto, agora não há que ter a coragem de inverter o problema e perceber a importância territorial da agricultura familiar. O segundo ponto que eu queria acentuar, eu vou voltar a este tema de resto. O segundo ponto que eu queria acentuar, não vou referir, porque já foi acentuado, toda a gente sabe os números que estão aí projetados. Queria chamar a atenção, se me permitem, para a última coluna. Diz assim, população agrícola familiar, e tem 360 mil pessoas. Eu quero dizer que este número é um número certo, mas é um número, isto representa os agregados que vivem associados à exploração. Mas cada um destes agregados, como aliás foi dito esta manhã nas conclusões que eu ouvi, cada um destes agregados tem outras pessoas de família que beneficiam até da alimentação, beneficiam de lazer, têm expectativas do património. Portanto, as explorações familiares, por si só, para além desta importância territorial e social e económica, representam uma ponte importante de ligação de população ao território, mesmo população que já não vive no rural, mas que vai lá e, digamos, tem essa relação. Portanto, este ponto parece-me importante para o que eu ia dizer. Eu aqui, no quadro a seguir, listei o que eu chamei as funções da agricultura familiar para as famílias. E tenho um certo número de aspectos: rendimento monetário, alimentação, residência, estatuto social e identidade, modo de vida, sucessão expectativa, reforma, lazer, património. A primeira coisa que eu queria dizer é que muitos destes aspectos não são monetários, mas são decisivos para a vida das pessoas. A identidade, o modo de vida, são aspectos centrais que têm que ser. O lazer, a alimentação, como já disse, muitas vezes estendem-se para além, vão para os filhos ou para outros familiares que não viviam ali. Tudo isto cria um núcleo importante em relação à relação com o território, que não pode ser, de modo nenhum, menorizado e que tem que ser considerado nesta política. O outro ponto é, como também vimos, eu não vou insistir nisso, é que as explorações são diversificadas no rendimento, a maior parte tem um rendimento exterior à exploração e que são diferenciadas, têm vários sistemas de produção, o que é importante depois para considerar até os ajustamentos futuros às alterações climáticas. Há uma grande diversidade, mas de qualquer maneira há um tema central importante, que é a sua importância social e económica, para além, muitas vezes, dos aspectos monetários, e que eu acho que não pode ser esquecido. Depois há, e aqui eu vou ser mais rápido, há, digamos, a importância que a agricultura familiar tem para a sociedade. Para além dos aspectos em relação às próprias famílias, tem uma grande importância territorial e ambiental. Eu só trago aqui 2 números, e um número e um quadro. Este número, que eu pedi aliás ao Joaquim Rolo, é completamente esclarecedor.
Eu pus uma lista de conselhos, podia alargar a lista, atenção, e podia pôr manchas mais importantes. Escolhi naturalmente os que favorecem mais o meu ponto de vista, mas há muitos outros que vão neste sentido. E o que eu tenho aqui, como estão a ver, é o peso da população agrícola familiar na população residente. O que eu vejo os números e pergunto, como é que vão querer fazer desenvolvimento nestas zonas ignorando esta realidade? Como é que vão querer dinamizar territorialmente ignorando este quadro? Quer dizer, este é o quadro que temos. E agora vou projetar um outro slide que me cedeu Francisco Cordovil e que é extremamente esclarecedor porque eu quero dizer. É este. Isto é um concelho que o Vítor Barros conhece bem, é o concelho de Porto Mós. E o que as manchas, vamos ser rápidos para o meu ponto de vista. Vejamos como as manchas verdes e as manchas vermelhas, o construído, estão entrelaçadas e estão próximas. Portanto, isto é, como é que esta agricultura se mantém? Como é que estas cinturas verdes ambientalmente importantes até aos incêndios existem? É porque está lá a população articulada com estas residências. E se isto é assim, por exemplo, numa zona que eu conheço até melhor que esta, que é a zona do Pinhal Sul, o antigo Pinhal Interior Sul e Norte, são zonas onde, se percorrerem aquilo, as aldeias estão cercadas de pequenos mundos verdes de agricultura. Se essa agricultura for estimulada, como não tem sido, se for estimulada, eu creio que há porta aberta não só para uma estruturação, digamos, melhor do território, manter a população e ambientalmente, nomeadamente em relação ao famoso tema dos incêndios. Portanto, estas questões, digamos, não podem ser menorizadas, a meu ver, quando nós estamos a falar de agricultura familiar, deste aspecto central que ainda tem na estruturação do nosso território em relação a estes problemas da agricultura. E pergunto-me sempre, e vou voltar a isso mais à frente, o que é que impede que haja, digamos, programas até locais, programas locais, como os programas regionais, Castro Verde e outros, programas locais, digamos, de fomento, defesa e fortalecimento destas cinturas verdes, digamos, acompanhado também por medidas destinadas à pastorícia nestes territórios. Por um lado, fortalece a agricultura familiar, fortalece a estrutura do território e fortalece a defesa do território contra questões, nomeadamente, de riscos ambientais. Portanto, este é um quadro da importância familiar, social, económica e territorial e ambiental da agricultura familiar que tem que ser considerado, a meu ver. É claro que, e agora, temos que ter consciência, se por acaso houver possibilidade de avançar para medidas deste tipo e para encarar o problema da agricultura familiar, não meramente como, digamos, explorações agrícolas isoladas, mas como comunidades que ainda se mantêm, mais ou menos envelhecidas, mas vivas, que ainda se mantêm. Se tivermos a coragem de olhar para isso, com pessoas que vêm de fora e vão lá passar o fim de semana, com os filhos que vão lá passar as férias, se tivermos a coragem de olhar para isso e querer apoiar isso, não podemos esquecer outra coisa. Eu projeto aqui um quadro, só para chamar a atenção. Aqui há uns anos já, fiz um estudo, ou fizemos um estudo lá, a minha pequena equipa do Instituto, em Montes da Senhora, por essa nova. E inquirimos todas as unidades agrícolas, pequenas que fossem. Como sabem, pelo INE, pelos recenseamentos agrícolas e pelos inquéritos de estruturas, para falar de uma maneira simplificada, apenas 5 explorações acima de 1 hectare de superfície agrícola, mais ou menos. Há outros critérios também, mas a coisa é uma base. Por exemplo, em 68, em cima, na parte de cima do quadro, está 89, 99, 2009, o índice 100. Em 68, o índice seria 4. Isto é, seria 20. Portanto, há uma grande agricultura. E muita desta agricultura, desta pequena agricultura, é a agricultura de pessoas que residem noutra freguesia e depois dormem ali, têm ali a casa. É pessoas de Lisboa que vão lá ao fim de semana. Eu, aliás, saliento aqui um exemplo distinto. O nosso diretor regional do centro, o engenheiro Fernando Martins, que, aliás, somos os dois exatamente, temos os dois raiz exatamente na mesma freguesia do país,
do Conselho de Rei, ele próprio vive em Castelo Branco, mas ainda vai lá cultivar, como nos disse aqui, o seu bocado de terra. Portanto, estas dinâmicas não podem ser ignoradas. Portanto, no Conselho de Proença, esta agricultura não recenseada eram 585 pequenas unidades. De residentes na freguesia eram 371 e de fora 234. Se nós tivermos a coragem de ir para esta noção de zonas de agricultura familiar, a proteger manchas, cinturas, também tem que se arranjar processo, o apoio das câmaras e das juntas, de integrar estes setores. Em Proença, alguma da cereja que Proença vende é destas unidades que o INE não considera. Não considera, não é uma crítica, não considera por critérios estatísticos que não vamos agora discutir. Portanto, o que eu queria, portanto, defender nesta primeira parte da minha intervenção é que temos que passar desta noção de exploração agrícola individual para estas comunidades de agricultura familiar que ainda vivem, que se apoiarmos vão viver durante muito mais tempo e que têm uma dinâmica enorme de articulação com o exterior, com as cidades, com as vilas mais próximas, em relações de trabalho, em relações familiares, e que são polos estruturantes da vida no território e da sua defesa em relação a problemas ambientais ou, digamos, a outras questões. Agora, isto passa, por um lado, por perceber e aceitar esta dinâmica, passa, a meu ver, por outro, por não ser demasiadamente, como eu vou dizer, rigoroso no que é a definição do familiar e temos a coragem de perceber que a importância territorial de unidades até um pouco maiores ou com rendimentos externos, digamos, tem que ser defendida e apoiada. Quer dizer, eu, aliás, e sem esta visão global, eu creio que nós vamos ter dificuldade em encarar o problema. Com esta visão, eu creio que seria extremamente simples e eu fui com muito agrado que eu ouvi a diretora regional do Norte, porque se estão dispostos a pôr um técnico junto dos agricultores, esse técnico pode trabalhar, ser um técnico, o técnico residente de várias comunidades e garante que toda a dinâmica se vai alterar profundamente. É claro que, e agora vou entrar numa parte menos delicada da minha intervenção e que eu gostaria de não fazer, mas que a realidade obriga. Porque é que esta agricultura, porque é que este mundo territorial e ambiental, porque é que estas comunidades estão tão marginalizadas no pensamento, digamos, político atual? Quando eu digo política, é política no sentido de concepção de planos, de projetos. Porque é que estão? Por vários motivos, como vamos ver, mas há um motivo central e que me faz, que eu queria alertar. Estão porque estão a ser vistos e analisados com o que eu chamei um olhar, o que eu chamei gentilmente, um olhar importado. O papel que está aqui, não sei se veem bem, se dá para conseguir ler, mas esse fragmento que eu pus aqui é um fragmento, digamos, de um documento oficial, de um documento do Plano Estratégico da PAC, do Gabinete de Planeamento, de novembro de 2020, e que diz o seguinte, este papel, diz assim: a importância do desenvolvimento local no âmbito da política de desenvolvimento rural decorre das reflexões que levaram ao novo paradigma rural. Notem bem, ao novo paradigma rural, aprovado em 2006 pelos países membros da OCDE. Vejam bem, não é o novo paradigma que existe, foi a OCDE aprovou. Onde foi proposto um novo enquadramento conceptual. Ora bem, é claro que a honestidade está aqui, é que eles não dizem que existe cá, dizem que importaram o olhar. E como importaram o olhar, não veem que a nossa realidade ainda não está como a realidade francesa, ou como a realidade da Alemanha, ou como a realidade de outros países. A nossa realidade. E quando eles dizem que no novo paradigma os setores-alvo são a economia rural, turismo rural, produção agrícola, está aqui o resumo neste pequeno quadro, quando se diz que isto, primeiro, não confrontaram este paradigma com a nossa realidade. E, portanto, como não confrontaram, não se aperceberam que em muitas zonas do nosso país, e esse é um dos nossos problemas centrais, onde a agricultura, digamos, recuou, onde a agricultura se fragilizou, não se constituiu um tecido económico alternativo.
Essa era, de resto, a ideia do desenvolvimento rural da União Europeia. Por exemplo, a Conferência de Cork. A lógica era mais ou menos a seguinte: a agricultura é cada vez mais setorial, a agricultura é cada vez mais incapaz de dinamizar a vida das comunidades rurais, vamos lançar um novo mercado, digamos, de mercado de turismo, de lazer, de amenidades rurais, e criamos um mercado alternativo para dinamizar o rural, onde também está uma agricultura setorial que já não o dinamiza. O que se passou é que isso funcionou. Em França funcionou, para dar um exemplo que eu conheço. Bem, qual foi a razão por que funcionou bem em França? Porque os territórios rurais tiveram procura urbana de uma população urbana com mais rendimentos que nós, e a nossa despesa em relação aos territórios rurais nessa procura é muito menor e não deu para fomentar um mercado. Aliás, bastaria que, por exemplo, eu trouxe este quadro, este gráfico que eu estou aqui, é uma fotografia que eu tirei de um trabalho de uns colegas espanhóis que fizeram uma comparação das agriculturas do Norte e das agriculturas europeias, da União Europeia Mediterrânea. Eles mostram claramente, isto é os ganhos por exploração agrícola exteriores à produção, com atividades como turismo e outras desse tipo. Não é de salários, é atividades desse tipo. Vejam bem, Portugal, Espanha, Itália e Grécia estão muito diferentes dos países onde o outro modelo se impôs. Portanto, nós temos que viver com o que temos. Não podemos importar modelos. Portanto, quando nós importamos modelos, não vemos a agricultura familiar e não vemos o território que temos. E, portanto, para além de outras questões centrais, que eu vou falar mais à frente, eu creio que uma coisa que tem que se corrigir é esta visão de quem faz as políticas. E tem que se dar ao trabalho de ver o país que temos e com esse é que trabalhamos, e se trabalharmos com esse, o resultado será muito superior ao que se pensa. Portanto, ora bem, para não ultrapassar demasiado o meu tempo, e posta esta questão inicial, eu queria fazer um comentário sobre a política que mais condiciona a vida rural e agrícola em Portugal. A política é, como todos sabemos, é a PAC, Política Agrícola Comum. Ora bem, eu vou ser explícito. Eu sugeria que vissem com atenção alguns trabalhos que o Francisco Cordovil tem produzido nesta matéria, que aliás estão disponibilizados online, creio eu, e que mostram bem o que se tem passado. E, portanto, o que eu queria dizer é que a PAC, para resumir, podemos depois, na breve discussão que vamos ter, podíamos discutir, mas a PAC tem tido em Portugal 3 grandes opções que têm pervertido completamente a sua aplicação. A primeira é que a grande obsessão da PAC, desde o início, desde a adesão, desde a negociação para a adesão, a grande opção é os territórios do trigo, do sul. Essa é a grande opção. E os rendimentos que são dados a esses proprietários, a essas explorações. E, portanto, criou-se um mecanismo completamente perverso, que dura até hoje. Outros países interromperam, alteraram, mudaram. Nós somos os que mantêm esse princípio, que é dizer o seguinte: o dinheiro da PAC essas pessoas, supostamente, quando se alterou a política em relação aos cereais, perderam dinheiro. E têm direito histórico a receber um rendimento sobre o hectare. Quanto mais hectares tiverem, mais dinheiro recebem. Quanto menos hectares tiverem, menos dinheiro recebem. E, portanto, hoje em dia a PAC está, digamos, eu diria, sequestrada por esses direitos históricos. Está sequestrada por essa apropriação de uma grande parte da fatia da PAC que não pode, como vamos ver a seguir, chegar para tudo. É claro que esta tendência do apoio a este setor em Portugal não é de agora, é bom que se diga, é uma tendência que vem pelo menos desde o final do século XIX, quando começou a política protecionista ao trigo. Mas esta falha, esta questão, digamos, leva a sonegar, digamos, ao país, ao desenvolvimento da agricultura e do rural, nomeadamente em outras zonas, uma grande parte do que poderia ser.
Portanto, quando se fala de políticas, devia-se começar por discutir esta entorse. Segundo ponto, mais grave que esta entorse, no plano ético, se é que faz sentido, é que muitas das opções que são tomadas depois, nos domínios ambiental ou nos domínios territoriais, são tomadas para, se eles vão perder rendimentos, nós comprometemos por aqui. Portanto, está previsto que pegam 10% de rendimento, inventa lá uma medida ambiental para eles receberem os 10%. É isto que se tem passado e passa, e desde há muito tempo. Tem havido uma subordinação da lógica ambiental da política aos interesses dos rendimentos de certos grupos. E, portanto, quando estamos perante uma situação destas, e agora, o que eu vi nos documentos publicados, até se pensa, digamos, a pretexto do autoabastecimento alimentar, retomar uma ajuda aos cereais de sequeiro. Eu temo é que essa ajuda aos cereais de sequeiro, seja como já foi, nem sequer é preciso colher, basta chegar à floração. Portanto, estamos aqui dentro de um quadro, de uma política agrícola comum, digamos, e estas são as orientações fundamentais. A terceira é ignorar completamente a agricultura familiar e os seus territórios, como vamos. Portanto, estas são, sem dúvida, as três grandes orientações que a PAC tem seguido em matéria de desenvolvimento rural e de agricultura familiar e que, portanto, a prosseguirem, comprometem qualquer equilíbrio de desenvolvimento do território. Eu vou, a seguir, para ilustrar isto, para projetar aqui um quadro, que é um quadro muito interessante, que é da autoria do Cordovil, do Francisco Cordovil, e que vocês veem aí. O autor disto criou um modelo, como é que seria a distribuição equitativa da PAC, aliás, na minha perspectiva, com alguma modéstia, equitativa com alguma modéstia, mas certa, e então, as zonas a vermelho são as que recebem mais de 30% do que receberiam, digamos, se houvesse equidade. As zonas mais claras são as que recebem apenas, eu nem vejo bem aqui, 20% ou 25% do que deviam receber. Isto mostra a desigualdade que tem havido territorial na gestão da PAC e vê-se bem como os territórios, digamos, da agricultura familiar estão nitidamente prejudicados nesta distribuição. Mas o que eu acho mais complicado é que, segundo o nosso autor, é este comentário que eu vou ler. Ele diz assim: os resultados apresentados na página anterior mostram que a concretização do cenário 3, o que ele utiliza, determina uma distribuição de apenas 10% disponível. O que ele quer dizer é o seguinte: é que bastaria que estes perdessem 20% para os que têm menos ganharem 100%. Portanto, bastaria esta equidade, que nem sequer seria muito complexa de fazer. Ora bem, o resultado disto é conhecido. Há bocado, já a Sandra disse que, pelo recenseamento, apenas 30% das populações, ou 30% não recebem, por exemplo, em pagamentos diretos, aqui há uns anos atrás só recebiam 37% das populações pequenas. E, mais grave que isso, por UTA, Unidade de Trabalho Agrícola, cada exploração familiar recebe 13 vezes menos que uma grande exploração. E por hectare recebe quase 3 vezes menos. Portanto, é aqui que nós estamos. É aqui que nós estamos. E a pergunta que eu acho que se pode fazer e que se deve fazer é a seguinte: a nova PAC, o que se conhece da nova PAC, o que se conhece dos debates da nova PAC, ainda não se conhecem as medidas, ou pelo menos não conhece. O que se conhece dos debates, vão alterar este cenário? Não vão. Não vão. Vão, quando muito, fazer uma coisa que é agravar a subordinação do ambiente e do desenvolvimento territorial aos tais, digamos, pagamentos diretos a esse setor que eu já falei. Portanto, este é o quadro em que nós vivemos. E, portanto, a nova PAC, desenhar a agricultura familiar, não fazia parte de nenhum. O Gabinete de Planeamento elaborou documentos estratégicos de análise. Não havia nenhum documento sobre a agricultura familiar estratégico.
nem sobre sequer os territórios. A perspectiva é setorial em função de certos, eu diria de certos interesses, diria eu, sem grande receio neste momento da minha exposição. Portanto, este é o quadro em que temos. Esta é para concluir aqui a minha intervenção com algum otimismo, porque eu já não tenho idade para ser pessimista, como aliás se vê pela fotografia. Não? Só os novos é que ainda podem ter o luxo de ser pessimistas. A primeira coisa que eu queria dizer, já disse, é que os documentos conhecidos vão neste sentido. Não melhoram este panorama, porque este tipo de coisa é assim. Se virem algumas projeções, até de equidade, é assim. Vão aumentar. Agora, se eu tiver 1000, se eu receber 1000 e aumentar 10%, aumento 100, não é? Se eu tiver 100 e aumentar 10%, recebo 10. No balanço total da equidade, do bolo total, eu ainda recebo menos em porcentagem. Portanto, é nesta equidade que estamos a falar, que eu tenho ouvido falar. Espero que se corrija agora para, digamos, para as medidas, espero que isso venha uma correção efetiva. Eu já disse que isto é uma história escolar. Agora, um ponto importante que eu queria salientar é que isto não são imposições de Bruxelas. Não são. Estas medidas que estamos aqui a falar, que agravam o problema territorial, que agravam a situação da agricultura familiar, são decisões que podiam ser outras tomadas em Lisboa. Quer dizer, e podiam dar muito. A maior parte destas decisões, com um grande agravamento, são opções nacionais. Portanto, isto tem que ficar claro, quer dizer, e isto, aliás, a meu ver, levanta um problema importante, que é a crescente ilegitimidade da PAC. Quer dizer, e quando não é legítima uma PAC, que é decidida em Lisboa, em grande medida, que tem este resultado. E esta denúncia social e política tem que ser feita pelos agricultores, pelas suas organizações. Quer dizer, e tem que tentar ter algum efeito. Ora bem, agora se me perguntarem se eu sou assim, não sou assim tão pessimista, porque eu acho que eu vejo, eu podia aliás ler-vos, até tinha aqui preparado para vos ler, digamos, como esta política sobre a agricultura familiar tem muito de retórica, mas podia não ter. E quando eu lembro o que está escrito no Estatuto da Agricultura Familiar, no ponto F do artigo 2, vejam bem o que diz. Conferir à agricultura familiar um valor estratégico a ter em conta, estratégico, designadamente nas prioridades das políticas agrícola nacional e europeia. Isto é a retórica. A prática, nós já vimos qual foi. O que é que eu sugeria, então, digamos, dentro de uma política de boa vontade? Depois, aliás, depois os nossos colegas advogados, cheios de boa vontade, e certamente por orientação superior, têm mesmo um documento no site que se chama Medidas Implementadas à data de 11 de 2 de 2020. Eu queria dizer que na preparação desta intervenção tentei perceber o resultado prático de muitas daquelas medidas, é impossível, e de outras que consegui, o resultado é extremamente débil, aliás não podia ser de outra maneira, porque se lá de 276 agricultores reconhecidos. Agora, a minha sugestão concreta é, espero que este projeto possa contribuir, é porque é que o Ministério, ou a DGAR, ou quem tem competência para isso, não contrata com a CNA, a Confagri, a Animar, a Federação Minha Terra, não contrata um projeto de avaliação dos resultados do Estatuto e como é que eles podem ser alterados, melhorados. Por que é que não se faz um projeto de análise? Porque uma coisa é dizer que as medidas, dessas medidas, que resultado deram? Qual foi o impacto que tiveram? Ou melhor, qual foi o grau de execução que tiveram? E eu creio que, se isso for feito, pelo menos pode tentar alterar-se esta dinâmica que está criada. Portanto, e para terminar, eu espero, sobretudo, que isso seja feito e que se possa reenquadrar a agricultura familiar para além de benefícios, se possa, como aludiu hoje a nossa diretora regional do Norte, se possa ir para uma perspectiva de, digamos, de desenvolvimento local da agricultura familiar, com apoios e integrando medidas que o façam efetivamente. Se isto for para a frente, eu creio que, digamos, tudo isto aos poucos se resolverá e os territórios e a agricultura ganham uma dinâmica que hoje aparentemente parece impossível. Muito obrigado.